E aí, pessoal, boa tarde. Dando sequência ao conjunto de vídeos que nós estamos gravando nesse período de suspensão das aulas, eu proponho que no vídeo de hoje nós façamos a análise de um instituto bastante importante para o direito processual civil e que se chama a adjudicação dos bens penhorados. Eu lembro que a análise desse assunto interessa preponderantemente aos nossos alunos do 7º semestre da Faculdade de Direito, pois é nesse período em que eles estudam o tema denominado a execução civil. E se nós vamos estudar a adjudicação, nada mais coerente do que começarmos mostrando o momento em que ela pode acontecer. Vejam, quem assistiu os vídeos anteriores certamente vai se lembrar que eu mostrei que a penhora é um ato que incumbe ao oficial de justiça e que, penhorados os bens do executado, o próprio oficial de justiça ou um avaliador designado pelo juiz realizará a avaliação deles. E é justamente após a avaliação dos bens que foram constritos que o juiz dá início à expropriação deles. Aliás, o artigo 875 do CPC é bastante enfático ao dizer o seguinte: realizada a avaliação, o juiz dará início à expropriação dos bens penhorados. Logo, a expropriação é um ato de execução que só se desencadeia, que só se realiza após a avaliação dos bens penhorados, ok? E o CPC prevê 3 modalidades de expropriação que nós precisamos memorizar. Primeira, a adjudicação. Segunda, a alienação. Terceira, a expropriação dos frutos ou rendimentos da empresa, do estabelecimento comercial ou de outros bens que foram penhorados. Portanto, a adjudicação é uma das 3 espécies de expropriação que só se realiza após a avaliação dos bens constritos. Legal? Bom, mas no que consiste propriamente a adjudicação? Notem, a nossa literatura a define da seguinte maneira: a adjudicação é um ato executório mediante o qual o juiz transfere ao exequente ou a outro legitimado previsto pelo Código a propriedade e a posse do bem penhorado, com o objetivo de satisfazer o direito do credor. Embora esse conceito seja bastante elucidativo, eu creio que um exemplo pode nos ajudar a compreender melhor a adjudicação. Vamos a ele? Imagine que numa execução civil, ou na fase de cumprimento de sentença, que a penhora recaia sobre um automóvel do executado e que este bem seja então avaliado, quer pelo oficial de justiça, quer por um avaliador que o juiz designou. Feita a avaliação, se o exequente se interessar em adquirir para si o automóvel penhorado, ele pode requerer a adjudicação. Se o juiz a deferir, em virtude da adjudicação, o exequente se tornará dono e possuidor do bem constrito, que sairá do patrimônio do executado. Entenderam? Pois bem, mas olha que interessante. O Código prevê um conjunto de sujeitos legitimados à adjudicação. E nós precisamos saber quais são eles. Vejam, são legitimados para adjudicar o exequente, o credor que tenha penhora concorrente sobre o mesmo bem em outra execução, o cônjuge, o companheiro, os descendentes e os ascendentes do executado, bem como as pessoas que o CPC relaciona nos incisos 2 a 8 do artigo 889. Vejam, portanto, que existe aí um conjunto de sujeitos legitimados para a adjudicação. E justamente por isso, pode acontecer de mais de um deles pretender a adjudicação numa determinada execução.
Quando só há um pretendente a adjudicar, a exemplo do exequente, não há nenhuma dificuldade. Mas quando dois ou mais legitimados peticionam na mesma execução e requerem a adjudicação, surge algum embaraço que precisa ser, então, resolvido pelo juiz, ok? E de que maneira que o juiz resolverá esse incidente na execução? Nota, o CPC diz assim: se mais de um pretendente requerer a adjudicação, o juiz procederá a uma licitação entre eles. Isto é, o juiz estabelecerá, criará uma espécie de concorrência entre esses pretendentes para deferir a adjudicação àquele pretendente, àquele legitimado que apresentou a melhor oferta, isto é, que apresentou a melhor proposta de adjudicação. Veja, o CPC não vai além disso, mas nós aqui precisamos saber, na prática, como é que o juiz deve proceder a essa licitação determinada pelo CPC. Mas não é difícil de entender. Vejam só. Quando vierem ao juiz dois ou mais requerimentos de adjudicação feitos por diferentes legitimados, o juiz despachará, mandando intimá-los todos para que apresentem no prazo assinalado as suas ofertas para adjudicação. E então, cada um desses pretendentes, intimado, vai apresentar ao juiz a sua proposta, a sua oferta para adquirir o bem que foi penhorado e avaliado. Entenderam? E o juiz vai, examinando todas essas ofertas, deferir a adjudicação àquele pretendente que apresentou a melhor das propostas. Tá? Mas na prática, como é que isso se realiza? Veja, para evitar que um pretendente tenha acesso à proposta do outro, o juiz, quando despacha e manda intimá-los para que apresentem as suas ofertas, determinará que essas propostas sejam depositadas em cartório, justamente para que um dos pretendentes, um legitimado, não conheça a oferta apresentada pelo outro. Depois que todos os legitimados apresentarem as suas propostas, ou expirar o prazo assinado pelo juiz para tanto, o juiz então abrirá todas essas propostas, as analisará e deferirá a adjudicação para aquele pretendente que apresentou a melhor oferta. Ele, portanto, é que sairá vencedor dessa licitação e adquirirá para si a propriedade e a posse do bem penhorado. Entenderam? Bom, mas se há mais de um pretendente, pode acontecer um empate entre eles. Isto é, dois ou mais legitimados pedem a adjudicação, apresentam as suas ofertas nessa licitação estabelecida, realizada pelo juiz, e empatam. E aí, como é que fica a solução desse impasse? Perfeito? O CPC tem uma fórmula para isso. E ele vai dizer o seguinte: quando dois ou mais legitimados apresentarem ofertas iguais, pretendendo a adjudicação do bem penhorado, a adjudicação será deferida na seguinte ordem: ao cônjuge ou companheiro, em primeiro lugar, aos descendentes do executado, em segundo lugar, e aos ascendentes do executado, em terceiro lugar. Portanto, esses familiares do executado têm primazia, têm preferência na adjudicação quando concorrem com outros legitimados, pois o CPC prefere que o bem penhorado permaneça na família do executado e não que ele vá parar na propriedade, na posse de terceiro. Entenderam? E quando esses familiares estiverem concorrendo entre si, em igualdade de condições, a adjudicação será deferida na ordem que eu mencionei. Isto é, qual a preferência? O cônjuge ou companheiro. Em segundo lugar, o descendente. E em terceiro lugar, o ascendente do executado. Entenderam? Bom, uma
Uma outra questão muito importante relacionada à adjudicação diz respeito ao valor mínimo pelo qual ela pode ser realizada. E o CPC tem uma regra bastante clara a respeito desse assunto, estabelecendo o seguinte: o juiz não deferirá a adjudicação por valor inferior ao da avaliação. Portanto, qualquer dos legitimados que eu mencionei que pretender adjudicar deve indicar o valor segundo o qual pretende, e este valor deve ser igual ou superior àquele indicado na avaliação. Nunca um valor inferior a ela. E essa regra vale não só para o exequente, mas também para todos os outros legitimados. A adjudicação, isto é, ao cônjuge, ao companheiro, aos descendentes, aos ascendentes do executado, bem como aqueles sujeitos que o CPC relaciona nos incisos 2 a 8 do artigo 889 do CPC. Entenderam isso? Bom, assentados esses aspectos, nós precisamos saber qual é o procedimento da avaliação, ou seja, a sequência de atos que o juiz deve praticar até considerá-la perfeita e acabada. Mas aqui a resposta é bastante simples. Notem. O primeiro ato para a adjudicação, qual será? Uma petição apresentada por um dos referidos legitimados, requerendo a adjudicação para si. Quando essa petição vier aos autos, e ela certamente virá com uma proposta de valor, o juiz despachará e mandará intimar o executado para que se manifeste a respeito dela. Portanto, o CPC determina que o juiz proporcione ao executado o contraditório no momento em que algum legitimado pretende essa modalidade de expropriação, isto é, pretende a adjudicação. E por que é assim? Porque há um princípio constitucional do contraditório, que todos vocês conhecem, está lá encartado no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, segundo o qual ninguém será privado de sua liberdade nem de seus bens sem o devido processo legal. E dentro do devido processo legal encontra-se embutido aí o princípio do contraditório, que está no artigo 5º, inciso 55. Ok? Muito bem. Então, vindo esta petição aos autos, o juiz a despacha e manda intimar o executado para se manifestar. E aí o executado tem basicamente três alternativas. E quais são elas? Primeira, o executado pode peticionar ao juiz e concordar com o pedido de adjudicação feito por aquele legitimado. Segunda alternativa, o executado pode deixar passar em branco o prazo para se manifestar sobre o pedido de adjudicação. Terceira alternativa, o executado pode se contrapor, pode, portanto, contrariar, pode contraditar, daí nós falamos em contraditório, né? Contrariar o pedido de adjudicação. Quando então ele peticionará ao juiz, expondo as razões pelas quais não concorda com o pedido feito pelo legitimado. Né? E aí vocês perguntam, professor, mas o executado vai suscitar o quê? Nessa impugnação, nesta contrariedade, nesta petição que ele apresenta contra o pedido de adjudicação. Vamos a dois exemplos. Primeiro, o executado pode se insurgir contra o valor que o pretendente indicou para adjudicar. Se esse valor, lembram, é inferior ao da avaliação, o juiz não pode deferir a adjudicação. Legal? Em segundo lugar, só podem adjudicar aqueles sujeitos que estão previstos pelo Código e que nós já mencionamos. Logo, se um outro sujeito requer a adjudicação, o executado intimado pode se insurgir contra esse pedido, mostrando ao juiz que o pretendente não está autorizado a adjudicar na letra do Código de Processo Civil. Vamos mais uma vez? Vamos lembrar mais uma vez quem são esses legitimados para adjudicação? O exequente, o credor que tem penhora concorrente em outra execução sobre o mesmo bem, o cônjuge, o companheiro, os descendentes, os ascendentes do executado
e os sujeitos que o artigo 889 relaciona para nós nos incisos 2 a 8. Entenderam? Portanto, depois de oportunizar o contraditório, é que o juiz vai decidir deferir ou não deferir a adjudicação que foi requerida na execução civil ou no cumprimento de sentença. Vejam, eu disse que o executado tem que ser intimado para poder, então, querendo, se manifestar sobre o pedido de adjudicação. Mas como veicular essa intimação? Como realizá-la na prática? O CPC possui 3 regras bastante simplesinhas a respeito disso. E ele vai dizer o seguinte: essa intimação será feita por intermédio do advogado que o executado houver constituído nos autos. Portanto, o juiz mandará intimar o executado por intermédio do seu advogado, mediante uma publicação disponibilizada no Diário da Justiça eletrônico. Legal? Mas pode acontecer de o executado não ter advogado constituído ou de ele estar assistido no processo por um defensor público. Nesses 2 casos, o CPC determina que a intimação lhe seja feita por carta postada com AR. Portanto, executado assistido por defensor público ou que não constituiu advogado nos autos, será intimado sobre o pedido de adjudicação mediante uma carta postada com aviso de recebimento. Legal? Em terceiro lugar, se o executado for uma empresa pública ou privada, diferente de EPP e de ME, e não tiver advogado constituído nos autos, a intimação sobre o pedido de adjudicação será feita por meio eletrônico. Portanto, uma intimação eletrônica dirigida ao executado que for empresa pública ou privada, diferente de microempresa e de empresa de pequeno porte e que não tiver advogado constituído nos autos. Porque se tiver advogado constituído, já vimos, a regra é mais simples. O executado, a executada no caso, perdão, será intimada mediante publicação disponibilizada ao seu advogado no Diário da Justiça eletrônico. Legal? Bom, há outros aspectos que nós precisamos também entender a respeito dessa adjudicação. E quais são eles? Pode acontecer de o bem penhorado ter um valor superior ao montante do crédito exigido na execução. Por exemplo, o bem foi avaliado em R$10.000 e o crédito do exequente é de apenas R$8.000. Se o exequente pretender a adjudicação, neste caso, o que o CPC determina? Que, deferida esta, ele deposite imediatamente a diferença, que será então revertida para o executado. Afinal, a execução não pode ir além do montante do crédito exigido pelo exequente. Portanto, se o bem vale 10, o crédito do exequente é de 8 e o exequente requereu a adjudicação desse bem avaliado em R$10.000, deferida a adjudicação, ele deve depositar imediatamente a diferença, que será então entregue ao executado, porque a execução não pode superar o limite do crédito exigido pelo exequente. Entenderam? Mas pode acontecer o inverso, de o crédito do exequente ser superior ao valor da adjudicação. Né? Neste caso, o que acontece? Vamos dar um exemplo para vocês entenderem o assunto. Imagine que o crédito do exequente seja de R$10.000 e que a adjudicação seja deferida por R$8.000. Portanto, o exequente recebe um bem no valor de R$8.000, paga-se parcialmente, mas continua credor. No nosso exemplo, credor de R$2.000. E aí, o que acontece nessa situação? O CPC diz: a execução prosseguirá sobre outros bens do executado. E o que isso significa? O juiz determinará a penhora de outros bens, tantos quantos bastem para a satisfação desse crédito remanescente. No nosso exemplo, desse crédito do exequente de R$2.000. Entenderam o assunto?
Vejam como é simples? Viram como é simples? Legal. Mas e aí, o que acontece na sequência? Nota, um legitimado requereu a adjudicação, o executado foi intimado a se manifestar sobre ela, e aí chega então o momento de o juiz decidir deferi-la ou não. E aí o código vai dizer o seguinte: passado o prazo de 5 dias da última intimação e decididos eventuais incidentes, decididas eventuais questões suscitadas ali pelo executado, o juiz vai deferir ou indeferir o requerimento de adjudicação. E esse pronunciamento, quer deferindo, quer indeferindo, o requerimento de adjudicação é uma decisão interlocutória prevista lá pelo artigo 203, parágrafo 2º do CPC, contra a qual cabe agravo de instrumento. Então, se o juiz defere a adjudicação, o executado muito provavelmente vai agravar. Mas, de outro lado, se o juiz indefere a adjudicação, aquele que a pretendeu é que tende a interpor o agravo de instrumento. E só lembrando, o prazo do agravo de instrumento no novo código é de 15 dias. Entenderam? Bom, deferida a adjudicação, o juiz então mandará lavrar um documento para registrá-la nos autos, isto é, para registrar a ocorrência dessa modalidade de expropriação. E esse documento se chama auto de adjudicação. Portanto, deferida a adjudicação, o juiz determinará ao cartório que lavre o auto de adjudicação, que será em seguida assinado por quem? Pelo juiz, pelo adjudicatário, isto é, por aquele que adjudicou o bem penhorado, pelo escrivão ou chefe de secretaria e, se estiver presente, também pelo executado. Portanto, esses sujeitos é que vão assinar o auto de adjudicação. E assinado o auto de adjudicação, é que se considera perfeita e acabada essa modalidade expropriatória. Isto é, tem-se então na assinatura, na lavratura e na assinatura do auto de adjudicação, um ato jurídico processual perfeito. Consolidou-se ali a expropriação na modalidade da adjudicação. Entenderam o assunto? Pois bem, mas isso não significa que o adjudicatário já se tornou dono do objeto que adjudicou. E por que não? Vocês sabem muito bem que a aquisição da propriedade mobiliária dá-se com a tradição do objeto, isto é, com a entrega dele ao seu adquirente. E que a aquisição da propriedade imobiliária se dá com a transcrição, com o registro do título aquisitivo no cartório de registro de imóveis. E justamente por isso o CPC determina o seguinte: se o bem adjudicado for móvel, o juiz volta a despachar, determinando a expedição de um mandado de entrega desse bem ao seu adquirente. Mas, se o bem adjudicado for imóvel, o juiz mandará que o cartório lavre um documento que se chama carta de adjudicação. Essa carta será entregue ao adjudicatário, ou seja, a quem adjudicou, e ele a levará a registro no cartório de registro de imóveis, tornando-se então o proprietário do bem que foi objeto da adjudicação. Entenderam o assunto? Bem, são esses os principais aspectos da adjudicação que eu gostaria de registrar para vocês neste vídeo. Espero que vocês assistam, que vocês curtam, deixem aí, se possível, o seu like. E havendo qualquer dúvida, basta escrever para a gente, nós vamos procurar atender a todas elas. Um abraço para todos.